Olá, meus amigos do YouTube. Nós estamos no mês de setembro. Setembro tem o nome de Setembro, que foi uma forma que o Centro de Valorização da Vida e a Associação Brasileira de Psiquiatria encontraram para chamar a atenção para um problema gravíssimo no Brasil, que é o problema do suicídio. No mundo inteiro, nós estamos vendo uma queda do número de suicídios. E o Brasil vai na contramão. Esse número aumenta. E não aumenta classicamente só nas pessoas de mais idade, mais velhas, meio entristecidas pelos problemas da vida. Vem aumentando entre os mais jovens também. O suicídio já é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 25 anos, mais ou menos, né? Que é um problema gravíssimo de saúde pública. Então, nós estamos fazendo uma plataforma especialmente desenhada para lidar com esses problemas no nosso canal do YouTube. E, para isso, nós chamamos uma pessoa que vocês todos conhecem, pela qual tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho que ele executa há anos e anos, embora ele seja muito jovem ainda, que é o Jairo Bauer. O Jairo vai organizar junto com a gente essa série que é chamada de Entre Mentes, com podcasts, com vários tipos de intervenção. E nós vamos discutir, falar sobre suicídio, temos que falar sobre prevenção do suicídio, e é obrigatório que a gente tenha uma psicóloga junto com a gente, porque hoje o trabalho da psiquiatria é multidisciplinar sempre. E os psicólogos, e as psicólogas, acho que a maioria são mulheres hoje, né? Tem um papel absolutamente fundamental nessa área toda. E, para isso, então, nós convidamos a Ana Cláudia Silva. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem, olá a todos, boa noite. Prazer estar aqui com vocês e com toda essa galera da internet também. Vamos começar pelo mais velho aqui, dos convidados, que é você. Né? Explicar como é esse projeto, o Entre Mentes. Legal, Drauzio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Drauzio falou verdade, né? Eu já estou há mais de 30 anos trabalhando aí com comunicação e saúde, mas uma das minhas principais fontes de inspiração foi o Drauzio. Eu ia para a escola, adolescente ainda, tal, rádio do carro ligado, Drauzio já dava as dicas de importância de prevenção de HIV, de AIDS e tal, e aí eu ouvia, eu falava assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito, quero fazer isso. Olha, você vê que ele está falando isso só para dizer que eu sou muito mais velho que ele. É verdade. E aí, ao longo da carreira, eu tive a oportunidade de encontrar o Drauzio várias vezes, tal, e é muito legal, né? A gente está conseguindo desenvolver um projeto a 4 mãos, né? Que é o Entre Mentes, essa plataforma, né? Que vai estar dentro da plataforma do Drauzio para falar de saúde mental, né? Nesse mês de setembro, a gente preparou uma série de conteúdos muito bacanas, áudios, vídeos que vão estar disponíveis. Essa live faz parte dessa iniciativa, podcast, enfim, a gente tem várias iniciativas para esse mês de setembro, e a ideia é a gente já tá bolando várias coisas muito bacanas, muito legais e muito importantes, né, para a gente quebrar esse estigma, esse tabu que é a questão da saúde mental, né, Drauzio? As pessoas, a gente sabe que 20% a 30% das pessoas vão ter algum transtorno mental em algum momento das suas vidas, e uma tremenda dificuldade das pessoas de reconhecerem esse sofrimento, de se permitirem entrar em contato com esse sofrimento e buscarem ajuda, né? Essa live está acontecendo hoje, né, no dia 9 de setembro, a gente está na véspera do Dia Mundial de luta, de prevenção contra o suicídio, né, e
o Drauzio falou uma questão importante, por iniciativa do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, desde 2014, 2015, a gente dedica o mês de setembro, Setembro Amarelo, para falar da importância da prevenção ao suicídio e dos cuidados com a saúde mental, né? O Drauzio falou uma outra coisa muito importante, se a gente for pensar no panorama aqui do Brasil, né, é um grande problema de saúde pública, a gente estima que são 12 mil mortes por ano, né, por conta do suicídio aqui no Brasil, são 32 mortes por dia, né, e se a Organização Mundial de Saúde trabalha com um número que as tentativas de suicídio, elas são de 15 a 20 vezes o número das mortes, né? Então a gente deve estar falando aí em 250 mil tentativas todos os anos, um sofrimento brutal, né? Então acho que esse é um dado muito importante. Embora as taxas de suicídio na população aqui no Brasil sejam menores do que as taxas mundiais, ao contrário do mundo, né, que vem caindo, onde essas taxas vêm caindo, né, na última década cerca de 10% a redução do número de mortes por suicídio. No Brasil a gente tem um aumento de 6% aí na última década, a gente está na contramão, né, dessa tendência mundial, não só o Brasil, as Américas como um todo, né, o que aponta para a gente a falta de políticas públicas, de iniciativas mais amplas para a gente cuidar da saúde mental das pessoas e a gente prevenir o suicídio, porque sim, né, na esmagadora maioria das vezes o suicídio pode ser sim prevenido, né? Segunda causa de mortes no mundo, nessa faixa que o Drauzio citou, de 15 a 29 anos. No Brasil, a gente, dependendo da região, terceira ou quarta causa, vem atrás dos homicídios, das outras formas de violência, dos acidentes de trânsito, mas vem crescendo de uma maneira importante e ceifando, né, anos da vida de um indivíduo que podia, né, morrer ali com seus 80, 90, 100 anos de idade, né, então, jovem, muito jovem, né, perdendo aí a vida dessa forma. Então, acho que é uma questão de saúde pública muito importante, né, e é essencial a gente falar sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui com o Drauzio e com a Ana. Ana, você podia dar a tua visão, você como psicóloga, como é o seu contato com essa realidade? Então, eu vou começar desde a minha graduação. Não faz muito tempo, quando eu comecei no ano de 2011, a fazer a faculdade de psicologia. E quando eu comecei, eu estava no segundo semestre, eu lembro disso como se fosse hoje. Estava no segundo semestre e a minha prima, né, veio me perguntar, ela falou assim, Ana, como é que eu faço para... tem um amigo que está com ideações suicidas, fala em se matar, desejo de morte, me dá uma dica, como é que eu faço para falar com ele, né? E eu falei, procura sempre escutar, mas estava no segundo semestre, né? Procura sempre escutar, acolher. Mas aí eu peguei e falei para ela, né, que foi o senso comum, assim, olha, mas não fica muito abalada, porque quem pensa em se matar, já se mata de uma vez, não fica ameaçando. E aí minha prima pegou e falou assim, não, Ana, você tá errada. Aí eu, como assim? Não, Ana, você tá errada, porque tive amigos que deram indicações de que iam se suicidar e acabaram se suicidando. E aí foi a partir daí que deu um clique na minha cabeça. Falei, poxa, eu vou ser uma profissional em saúde mental, não posso ter esse senso comum, eu preciso estudar mais sobre. E aí, depois disso, depois desse puxão de orelha que ela me deu, mas sem saber que me deu um puxão de orelha, eu fui buscar saber sobre o que é o suicídio, como que acontece. E tem muita gente que vê o suicídio também como uma doença, mas não é uma doença, né? E aí, na prática clínica, eu comecei a aprimorar mais os estudos com relação, porque como, né, a maioria das pessoas que tentam suicídio ou que se suicidam, elas têm transtornos mentais, e dentro da clínica você lida, né, com a depressão e outros transtornos, né? Então eu fui estudar mais a fundo sobre isso. Legal.
Drauzio, eu fiquei curioso aqui de perguntar para a Ana, ela contando aqui a experiência clínica dela. A gente falou agora há pouco, Ana, que assim, a gente observa uma tendência de alta entre os jovens no Brasil. Um estudo da Unifesp mostra que um aumento até de 24% na taxa entre 15 e 29 anos, no intervalo de 2006 a 2015. Né? Você percebe essa chegada do jovem com ideação suicida, pensamento suicida, tentativa de suicídio no teu consultório? Você tem percebido esse aumento? Sim, tenho percebido esse aumento, e principalmente esse aumento, ele está ligado à questão dos grupos mais vulneráveis. Quando eu fiz algumas pesquisas, eu vi que os grupos mais vulneráveis, e são grupos que eu atendo, está entre os indígenas, que tem um aumento, sim, o grupo LGBT, que é mais, e o público negro, né? E a população negra. E eu atendo muito a população negra. Então, eu tenho verificado, sim, através dos consultórios que chegam, questão de ideações suicidas, de tentativa mesmo. Teve vezes que eu já fiz, tipo, não um acolhimento com a família, com a família de imputados por suicídio, e na família eram pessoas negras. Você acha que Então, sim. Você acha que isso se deve à desigualdade social, ou você acha que a pressão gerada pelo racismo no Brasil tem um papel preponderante? As duas coisas, porque né, o racismo está ligado também à desigualdade social. Então, tem as duas coisas interligadas, né? Quando a pessoa ela é discriminada, ela tem um sentimento de inferioridade, né? Assim, dentro das tentativas de suicídio, tem muito o sentimento, né, por parte da população negra e de outros grupos também, mas sentimento de inferioridade, questão da rejeição. Eu percebo muito no consultório a questão da incapacidade, assim, uma crença de incapacidade. Assim, eu tenho 90% dos meus pacientes são negros. Nesses 90% eu tenho a crença de incapacidade muito forte. Né? E aí, com isso, tem a questão da violência, do abuso, de ver casos de suicídios na televisão, de violência, né, na televisão, e ficar apreensivo porque não sabe se vai passar por isso, ou se um filho vai passar pelaquela situação. Então, o racismo, a discriminação racial causam um sofrimento psicológico muito grande. E aí pode vir a ter esse comportamento das tentativas de suicídio, de ideações, como já tive relatos. Ana, a gente tem visto aí com a pandemia no Brasil e no mundo, né, um aumento importante dos quadros das dificuldades emocionais, ansiedade, depressão, e a situação econômica também piorou para muitas famílias, né? Você percebe isso também no movimento do consultório? Você percebe que a Ana caiu. Explica você, já. Tá voltou. Voltou, Ana. Sumiu rapidinho, mas voltou. Gente, isso aí que tá acontecendo. Vamos lá. Não, Você estava muito chata, né, Ana? Você tem que tomar uma água. Ana, a gente está comentando aqui que com a pandemia as dificuldades emocionais aumentaram para muita gente, né? Ansiedade, depressão, né? A própria situação econômica, né? Piorou ou ficou muito mais difícil. Muito mais pessoas foram empurradas, né? Para essa questão de exclusão social que você está contando para a gente, né? A gente sabe que a questão econômica tem um impacto importante aí no risco de suicídio e tal. Você tem percebido uma frequência maior dessas questões no consultório? Essa é a primeira parte. E a segunda parte, assim, você acha que a gente fala desse assunto no Brasil? Ou ele ainda é um tabu? Então, eu tenho percebido, sim, essas questões no consultório.
assim, eu não tinha, com o início da pandemia, assim, por volta de maio, né, houve um aumento na procura, pelo menos na minha procura, assim, o pessoal estava procurando sempre, e assim, sempre ligado a essas questões de ansiedade e depressão, de não conseguir lidar com o isolamento social, também entrou a questão da falta de emprego, a questão da morte também, né, o luto, e aí houve sim esse crescimento. Então, as pessoas vieram me procurar, não só comigo, mas com outros colegas psicólogos também. Houve esse crescimento também. Né? Com relação a essa pergunta de que, né, precisa se falar mais, assim, na minha visão é que precisa se falar bem mais, não só sobre suicídio, mas falar sobre a saúde mental. Não é falado sobre saúde mental. Então, assim, no ano de 2019, está aproximadamente em torno de 13.600 casos de suicídio. Eles ainda não fecharam. Mas, segundo pesquisa, são 13 mil, em torno de 13.600. Eu falo que falando da questão do recorte racial, eu vi uma pesquisa que foi do ano de 2012 até 2016, que de 10 pessoas, 6 jovens e adolescentes negros se suicidam. Tipo, 4 brancos e 6 negros. Então, e eu vejo que isso ainda, a saúde mental no Brasil é um tabu. Em outro trabalho que eu faço, uma vez eu fiz uma reunião socioeducativa falando sobre depressão. Então, fiz uma reunião com adultos e tinha idoso também, e muitos deles não acreditavam na depressão. Então, entra aquelas crenças populares. Depressão é coisa de quem não quer trabalhar. E, assim, de 15 pessoas, 10 pessoas levantaram a mão e não acreditavam na depressão. Tipo, então, eu vejo que é algo que precisa ser falado, que precisa ser divulgado em escolas, centros comunitários, televisão, mídia. Jairo, fala um pouquinho da relação entre suicídio e esses transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, etc. Drauzio, a gente sabe que na maior parte das situações que envolvem suicídio, existe a presença de algum transtorno mental, principalmente depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias, alguns transtornos de personalidade, como borderline, que são pessoas que às vezes têm um comportamento mais impulsivo em algumas situações, mesmo alguns quadros psicóticos, como esquizofrenia, isso tudo está na base de boa parte das tentativas e dos suicídios, né? Mas não é sempre, né? Existem situações em que a pessoa, diante de a pessoa não está num quadro de um transtorno psiquiátrico maior, mas numa reação a um momento específico, num momento de impulsividade, ela pode tomar essa decisão e partir para uma tentativa de suicídio. Mas, na maior parte das vezes, a gente tem um transtorno mental de base, né? E isso que a Ana falou, Drauzio, a gente percebe muito, né, tanto com a saúde mental como com a questão do suicídio, né? Então não é incomum, né, que alguém que está pensando em suicídio, já está com ideação suicida, ele comunique isso de diversas formas, ele fale, às vezes, abertamente sobre isso, ou ele manifeste essa questão em posts, em imagens, em publicações nas redes sociais, né? E quem está em volta, Drauzio, às vezes quer fingir que não está acontecendo nada, ou quer convencer a pessoa que ela não está enfrentando aquele sofrimento emocional, né? Isso não é nada, espera aí que vai passar, isso é tudo falta de religião, né? Você tem tudo na vida, como que você pode estar pensando em morrer? Então, esse tipo de comentário, né, faz com que a pessoa se sinta ainda mais impotente, mais culpada, né, e aumenta ainda mais o risco de uma tentativa do suicídio, né? Então, é o oposto disso que a gente tem que falar, né? A gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender o sofrimento, a gente tem que mostrar que aquele momento é um momento, sim, que pode ser uma crise temporária e que há formas hoje da gente amenizar esse sofrimento,
da pessoa poder passar por essa fase mais aguda. Então, é muito importante a gente discutir isso, mesmo com quem tem um transtorno mental de base e, obviamente, além disso, tratar esse transtorno, né? Ana, fala um pouquinho da vida muito mais isolada que a gente leva hoje, não só agora, na época da epidemia, nós levamos isso ao grau máximo, mas a vida mudou bastante, né? Antes as famílias eram grandes, moravam próximas umas das outras, as cidades eram mais amigáveis, você na volta do trabalho passava na casa da sua mãe, ou na casa do seu irmão, via os sobrinhos. Hoje as cidades cresceram, você mora na Zona Leste, a sua mãe mora na Zona Sul, você precisa pensar 10 vezes para ir lá, por causa do trânsito, pode perder 2 horas no trânsito para chegar. Qual é o impacto dessas, qual foi o impacto dessas, qual tem sido o impacto dessas transformações do mundo moderno na saúde mental? Estão me ouvindo? Sim. Então, vi que não tem. Como que eu vejo isso, né? Vejo muito essa questão da correria em si, da correria do dia a dia, dessa questão do distanciamento, a questão do vínculo que sentia antigamente, a questão de não se dar atenção ao outro, essa questão da falta de empatia também colabora muito com essas questões da saúde mental. A pressão do dia a dia, a pressão que o mundo coloca, assim, eu falo que a pressão que a sociedade coloca sobre a gente nos impede que a gente tenha um equilíbrio. Eu vejo dessa forma. E aí, por conta disso, acaba impactando na nossa saúde mental. E eu vejo mais, assim, muitas queixas que eu tenho de alguns pacientes é muito relacionado à questão de relacionamento. Assim, é a relação com o outro. Não tem muita aquela habilidade social, mas assim, eu vejo que uma das contribuições para ter essa quebra está relacionado às mídias também sociais. Então, e aí com a era Covid-19 tenha aumentado mais, a saúde mental da gente fica mais fragilizada, né, com a questão do distanciamento social, que eu falo, gente, não é isolamento social, é um distanciamento, não se isolem, né, pega o telefone, liga, fala com alguém, faz chamada de vídeo. Então, a era Covid vai contribuir muito para uma saúde mental aí mais complicada futuramente. Futuramente não, já agora, né? Eu vou fazer algumas perguntas que chegaram para nós pela internet aqui. A primeira é do Davi Bahia. Pergunta para você, Jairo, o que dizer e não dizer a alguém depressivo? Essa pergunta do Davi é boa, Drauzio, porque e ela vai um pouco no sentido daquilo que a gente tinha comentado há pouco, né? Que é a história de as pessoas tendem a minimizar o sofrimento do outro, né? As pessoas tendem a enxergar, ter uma dificuldade de enxergar a dor psíquica, a dor emocional, né? E elas esquecem que a resiliência, a dor é muito pessoal, né? O que para mim é muito fácil, eu tiro de letra, para outra pessoa pode ser uma questão muito complexa, né? Então, o que não dizer a alguém, né, que ele não está sofrendo, que aquilo não é nada, que aquilo é falta de acreditar em Deus, ou falta de ter uma fé, ou falta disso, ou falta daquilo, né, não valorizar a queixa, o sofrimento do outro. Isso tudo é muito ruim, né? O que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer essa pessoa para perto, fazer essa pessoa se sentir acolhida, ser empático com o sofrimento dessa pessoa, e Drauzio, muita gente fala assim, meu Deus, eu não sei o que falar, né? Mas às vezes só falar que você está ali do lado para ouvir já é uma tremenda ajuda, né? E muitas vezes você realmente não vai dar conta do recado, mas você pode servir sim como uma ponte
né, para que essa pessoa busque um apoio terapêutico, busque um serviço de saúde, busque uma ajuda profissional, ou mesmo uma ajuda de um grupo voluntário, né? Você falou no começo dessa live hoje do CVV, né? O CVV é um serviço voluntário que está há 60 anos no Brasil, fazendo um serviço super importante, ocupando um espaço super importante, e dando atendimento para pessoas que às vezes não têm condições de chegar no serviço médico, ou no serviço psicológico. Então é muito importante, né, que a gente ouça e que a gente valorize a queixa, o sofrimento, a dificuldade do outro, né? Uma pergunta para você também, Jairo, do Igor Andrade. Diz, por que é tão difícil explicar para a família essa vontade diária de desistir de tudo? Pois é, né? E eu acho que tem um pouco a ver com essa história da família querer negar um pouco o sofrimento do emocional, né? Aquilo que a gente fala, né? Você machuca um dedo, você tá jogando bola, machuca um dedo, assim, na mesma hora você vai para o ortopedista para botar uma tala, né? E às vezes você fica meses, anos com sofrimento psíquico, você não consegue comunicar para sua família, porque a família não, você acha que a família não vai conseguir entender aquilo, né, que o transtorno mental, a dificuldade emocional tem a ver com uma fraqueza, e a gente sabe que não é isso, né, então é uma dificuldade de se comunicar com a família e uma dificuldade muito grande da família ouvir, né, nessa sociedade que a gente vive muitas vezes muito competitiva, com muita pressão, é como se a gente não tivesse tempo e espaço, né, para falar dessas dificuldades emocionais, né? Então isso acaba dificultando, né, essa comunicação, né? E se o indivíduo tem uma vontade diária de desistir de tudo, né, é um sintoma que ele tem um sofrimento psíquico grande, né? Então ele precisa de suporte, ele precisa de ajuda, ele precisa comunicar isso para alguém, né? Ana, tem uma pergunta para você, feita pela Sara. Ela pergunta por que em escolas públicas e estaduais não tem psicólogos? Então, é uma pergunta é uma pergunta difícil. Eu vejo que é uma pergunta muito difícil. Mas é o poder público. E eu vejo que a população também precisa reivindicar sobre. Só que aí, o que eu vejo, Sara? Eu vejo que as pessoas precisam saber, conhecer realmente o que é a saúde mental, porque você sabendo o que é, tem como você reivindicar um serviço de qualidade. E reivindicar que seja falado na escola pública, na escola particular, desde o ensino primário até o ensino médio, sobre saúde mental, que é uma coisa que não acontece. Então, eu vejo que essa reivindicação precisa partir da população. Só que, para isso, a população precisa quebrar, né, esse tabu, né, de saúde mental, porque assim, hoje em dia a gente ainda tem ainda tem a crença de que psicólogo é só para pessoas que são fracas, né? Psicólogos, são para loucos. Então, tipo, meu filho tá lá no ensino médio, no ensino fundamental, ele é forte, ele não precisa de psicólogo, para quê? Você falar sobre saúde mental? Mas saúde mental não tem nada a ver, vamos falar de outras coisas. E geralmente não é assim que acontece. Então, eu vejo que essa reivindicação precisa partir realmente da população. A gente não tem. Mas talvez a gente não tenha porque a população não reivindica. Então, a partir do momento de essa reivindicar e saber o que é uma saúde mental, né, e ter a percepção de que saúde mental, sem saúde mental eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter uma boa qualidade de vida. E precisa também colocar isso para as crianças desde cedo. As crianças precisam falar sobre as suas emoções, geralmente elas não falam. Os adolescentes, a mesma coisa, precisa falar sobre as suas emoções, que geralmente eles não falam. Eles estão numa fase da vida que eles são vistos como a população mimimi, adolescente, né? Então, é aborrecente. Ainda continua esse termo, né, de aborrecente. E enquanto se pensar desse jeito, não vai ter como colocar a saúde mental dentro das escolas. Drauzio,
Deixa só fazer um complemento nisso que a Ana está trazendo para a gente. Nesses últimos anos, a gente tem tido essa discussão do BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, né, como vão ser os currículos nessa nova era, nas escolas, e uma das disciplinas que são propostas, de uma maneira bem interessante, bem importante, eu acho, é uma disciplina que chama-se Projeto de Vida, né. Então, você vem acompanhando na formação do aluno essa discussão de como ele percebe e se ocupa das questões emocionais, como ele treina, ele desenvolve as habilidades e as competências socioemocionais. Isso, nos países que fazem isso há mais tempo, de uma maneira mais corriqueira, né, você consegue criar nesse jovem, né, um colchão emocional maior para ele lidar aí com eventuais adversidades e dificuldades que ele vai enfrentar. Isso é um complemento a uma questão que também tem que ser discutida em casa, né? Porque a gente não discute saúde emocional em casa, né? Pensa, a gente fala muito de saúde física, de cuidados com saúde física, mas a gente fala muito pouco de cuidados com saúde mental, saúde emocional. Então, isso pode dar... pensando em escola, né, eu acho que isso pode dar uma ajuda muito grande para esse jovem, né, jovem esse que, como a Ana falou, ele vive extremamente mergulhado ali nas redes sociais, na internet, e com uma dificuldade de lidar com essas interações sociais, né, então, por isso da importância da gente implementar essas questões mesmo nos currículos, nas escolas, né. Jairo, eu tenho uma série de perguntas para você, eu vou resumir um pouquinho. A primeira é sobre as notícias a respeito do suicídio, se podem estimular mais casos, ou, ao contrário, elas serviriam para conscientizar melhor as pessoas a respeito do problema. Drauzio, essa história de falar sobre suicídio faz com que a gente aumente o risco de suicídio, é uma história que vem desde o século XVIII, quando Goethe escreveu aquele livro que foi o fundador do romantismo, né? O Werder, né? Os sofrimentos do jovem Werder. O Werder é um jovem que se matava, né? Ele tinha algumas dificuldades emocionais e ele se matava. E quando o livro foi lançado na Alemanha ali no final do século XVIII, depois que ele era lançado nas cidades, havia ondas, aumentos de casos de suicídio. Uma coisa parecida aconteceu com uma série de TV aí nos últimos anos, né? Uma série que falava das causas que uma menina teria tido para se matar, e haveria, no primeiro momento, o risco de uma certa glamorização desse processo de suicídio. Em algumas cidades, a gente observa também, depois da estreia dessa série, aí, um aumento do risco de suicídio entre os mais jovens, mas o que a gente sabe é que falar sobre é muito importante, Drauzio, né? Evitar discutir esse assunto é muito ruim para todo mundo, né? Então, óbvio que você tem que falar focando em prevenção, em cuidado, identificação de dificuldades emocionais. Então, por exemplo, se acontece um suicídio dentro da família, né, muitas vezes a família silencia, né, não quer falar sobre isso, todo mundo sabe, todo mundo tem uma noção do que aconteceu, mas as pessoas evitam esse assunto porque eles acham que isso, a família acha que essa situação pode aumentar o risco de outras pessoas eventualmente cometerem ou tentarem suicídio. Então, é uma tentativa de um silêncio que não faz bem, porque as pessoas sofrem quando tem uma perda, quando tem um luto, quando tem uma perda por conta de um suicídio, esse sofrimento pode ser ainda maior, as pessoas ficam se culpando, buscando os porquês, como eu não identifiquei, como eu não percebi isso antes. Então, se a gente não fala sobre isso, a gente não consegue desmanchar essa armadilha emocional, e o risco para quem está na casa é maior mesmo, né? Então, quando acontece uma situação numa escola, e a gente viu recentemente em São Paulo alguns casos acontecendo em escolas, por exemplo, de classe média, né? A escola que faz um bom trabalho de prevenção é a escola que chama um profissional de saúde mental, que discute com seus alunos o que aconteceu, né? Que abre espaço para que as pessoas contem, né? Como estão tristes, como estão tendo dificuldade, como é difícil lidar com isso. Isso é fundamental para a gente mudar, né, eventuais riscos aí que tem no meio de quem está cercando essa história do suicídio, né? Agora, é muito importante a gente pensar que aí não, né, glamorizar,
até algumas recomendações, você evitar explicar exatamente o que aconteceu, como a pessoa fez, como descrever o método, a forma, isso sim, isso tem que ser evitado. Mas falar sobre as dificuldades emocionais das pessoas, isso é fundamental, é central, né? A Mariana Lopes não faz propriamente uma pergunta, mas mais um pedido. É bom dizer que álcool e drogas não são remédios. Exatamente. Álcool e drogas não são remédios, a gente sabe que às vezes a pessoa em sofrimento emocional começa a abusar das substâncias, começa a usar substâncias em doses mais elevadas, com uma frequência maior, e muitos medicamentos psicotrópicos também, né, com ação no sistema nervoso central, em doses maiores, e muitas vezes isso torna a pessoa mais impulsiva até, ou no momento de uma crise ela pode reagir, né, sob efeito de uma droga ou do álcool de uma maneira mais impulsiva e tomar uma decisão mais drástica, né? Ana, o Creator pergunta para você se é possível tratar a depressão sem fazer o uso de medicamentos. Olha, os meus pacientes, eles fazem uso de medicamento e o tratamento que eu faço é sempre aliado com o psiquiatra. Então, eu tenho esse alinhamento com o psiquiatra, porque eu explico. Tem uns que chegam para mim relutantes, não querendo tomar medicação, porque não querem ficar dependentes da medicação, né? E eu falo que é necessário que o psiquiatra, que tem uma avaliação psiquiátrica também, né? Não só a minha. E eu falo que é o seguinte, a medicação ela vai servir para tratar os sintomas, que aí é com o psiquiatra. E nós, psicólogos, tratamos as causas. Então, se não tiver aliado, não dá. Tem evidências, né? Tem evidências que comprovam a eficácia dos dois juntos. Então, não posso descartar essa evidência. Tem estudos comprovando isso também. Então, é extremamente importante, sim, o uso do medicamento, mas com uma avaliação psiquiátrica. O Carlier pergunta para você mesmo, Ana, onde conseguir apoio psicológico se você não pode pagar as sessões? Depois eu queria que você comentasse a mesma pergunta também, Jair. Ana? É para mim, né, a pergunta? É para você primeiro. Então, pode-se buscar apoio nas UBSs. Com a questão do Covid-19, apareceram algumas ONGs disponibilizando atendimento gratuito também, tanto para profissionais da saúde como para a população em geral. Atualmente, eu estou como coordenadora de um projeto chamado Desenclipsando. E esse projeto, ele é para atendimento psicológico às vítimas de discriminação racial. Porque é discriminação racial e de racismo. Porque com essa questão da pandemia, nós percebemos, eu e o outro psicólogo, o Carlos, nós percebemos que a nossa população, que é a população negra, ela ficou desassistida. Ela já era desassistida antes, né? Porque ela não tinha condições algumas pessoas não tinham condições de pagar pelo acompanhamento psicológico. Então, nós fizemos esse projeto, atualmente nós temos 5 psicólogos que estão com a gente, que a gente atende pessoas do Brasil inteiro nesse projeto. Jair, eu queria a pergunta nesse sentido também, mas mais específica, que seria o seguinte: nós temos os CAPs, que são do SUS, que atendem os casos de transtornos psiquiátricos mais graves, né? Pessoas com esquizofrenia, pessoas com quadros depressivos profundos, etc. Mas essa parte da prevenção do suicídio, especificamente, de pessoas que você olha, são aparentemente normais, né, mas estão vivendo um grande sofrimento. Você acha que o SUS está preparado para dar esse tipo de acompanhamento? A pergunta é boa, né? A gente sabe que os CAPs, na verdade, muitas vezes eles não estão distribuídos em todas as cidades do Brasil, né? Eles estão nos maiores centros. Além dos CAPs, a gente tem alguns CAPs especializados na questão de álcool e drogas, das dependências, né? São os CAPs AD. Mas, sem dúvida nenhuma, há uma pressão sobre esses serviços muito grande, né? Se a gente está falando que 20% da população em alguma fase da vida tem algum transtorno emocional, no Brasil a gente está falando 40, 50 milhões de pessoas, né?
imagina a quantidade de CAPs que a gente teria que ter para talvez dar uma atenção. Então, a maior parte das pessoas que estão com alguma forma de sofrimento psíquico, elas acabam sendo vistas nas unidades básicas de saúde, né, pensando no SUS. E aí, muitas vezes, né, a gente sabe a realidade de muitas dessas UBS, né, a quantidade de atendimentos que eles têm que fazer, as pressões que eles têm que eles sofrem, né, por conta desse excesso de demanda, né. Então, muitas vezes, os profissionais não conseguem nem ter esse espaço de escuta dentro de uma UBS, né. Então, a gente sabe de algumas UBS, a gente tem várias UBS que às vezes conseguem montar alguns grupos para apoio psicoterapêutico, que tem um ou outro profissional que tem uma escuta, pode dar uma atenção maior, né? Mas eu acho que o SUS, em função dessa sobrecarga de atribuições, de funções, e cada vez mais gente, né, chegando ao SUS, né, por conta de alguma demanda de saúde física ou mental, né, muitas vezes sobrecarrega ainda mais o sistema. E Drauzio, a maior parte das vezes, quem vai atender um quadro de depressão não é o psiquiatra, né? É o clínico geral, é o pediatra, é o ginecologista, né? São os outros profissionais de medicina que vão estar recebendo, né, a grande maior parte desses casos e que, né, vão ter que reservar um espaço, um horário para poder dar atenção, né, para poder talvez ter essa escuta. E a gente tem eu não sei como você teve na tua época de faculdade, a gente estudou na mesma faculdade, mas a gente tinha muito pouco espaço, né, para discussão dessa questão da saúde mental, dos próprios alunos de medicina, né, e depois de como a gente daria espaço ou continência para essa pessoa que está precisando, né? Você já respondeu a pergunta do Wesley Breda Torres. Ele pergunta se existe algum programa de ajuda, você já respondeu, e ele diz que na cidade dele tem um telefone para as pessoas ligarem, e tem voluntários que os ajudam nesses momentos difíceis. Isso é frequente no Brasil, Ana? Sim, nós temos o CVV, temos o Centro de Valorização à Vida, que recebe ligações do país inteiro também. E aí, com a questão antes não era tão frequente, mas aí com a questão do Covid-19, aumentaram esses voluntários com essa questão da escuta, de escutar o outro, né? Em momento de crise, liga no CVV, liga nesses outros centros que oferecem essa abordagem, essa escuta terapêutica. Não sei, alguns são psicólogos, outros não. Eu vi alguns colegas divulgando que alguns seriam psicólogos para ouvir também, para escutar, para fazer uma escuta. Tipo um atendimento psicológico. Eu esqueci o nome. Mas tem um atendimento psicológico, tipo um plantão psicológico. Você não acha que poderia aproveitar tantas estudantes de psicologia pelo Brasil afora? Não seria interessante aproveitá-las para serviços desse tipo? Bom para todo mundo e para elas, muito bom também, adquiririam experiências, né? Drauzio, isso que você está falando é muito legal, né? Porque só complementando aí um pouco o que a Ana respondeu na última pergunta também, eu fico com a sensação que a gente tem uma massa, né, de alunos de saúde, da área da saúde, medicina, psicologia, terapia ocupacional, no Brasil todo, né? Que muitas vezes tem como parte da sua formação, né, atender em psicoterapia, e aí muitas dessas faculdades fazem atendimento gratuito ou com preços simbólicos à população, e essas pessoas ainda estão em fase de supervisão, né, tem um profissional responsável, né, para supervisionar o atendimento. Então, isso é um movimento bacana, e de alguma forma, se as pessoas pudessem se ocupar dessa escuta nesses momentos mais críticos, né, apesar de ser muitas vezes angustiante, né, para o estudante de medicina, para o estudante de psicologia, para o estudante da área da saúde, né, eu acho que uma vivência, e desde que supervisionada, né, eles em acompanhamento, supervisão, isso pode ser muito bacana, Drauzio, pode ser muito importante, né, para o aprendizado dele, para a atenção à população,
né? E é isso, né? Com um bom treinamento, você consegue dar parte você consegue atender boa parte das demandas, né? O CVV, a esmagadora maior parte das pessoas, dos voluntários do CVV, não são profissionais, né? São pessoas que recebem um treinamento para escutar, para ouvir, para direcionar, né? Então, o aluno de medicina, o aluno de psicologia, realmente podia ter um papel muito importante, podia ser bom para ele, podia ser bom para a população. E um risco, uma crise de uma tentativa de suicídio, o indivíduo que está com um pensamento, está com um planejamento, está numa agitação psicomotora muito grande, está em risco, né, é um indivíduo que está em emergência médica, né? Assim, se esse indivíduo não sofrer algum tipo de apoio, não tiver algum tipo de apoio ou de intervenção, ele está sob risco de morrer, né? Então, é importante a gente ter essa escuta, ter essa percepção e facilitar o acesso dele ao serviço de saúde quando se faz necessário, né? E vamos aproveitar para responder a Patrícia Jardim, que pergunta se na saúde pública, quando se encontra um paciente com tentativa de suicídio, se existe um protocolo de tempo mínimo de acompanhamento. Pois Drauzio, das minhas experiências em atendimento em emergência psiquiátrica, em alguns hospitais públicos em São Paulo, esses protocolos dificilmente estavam estruturados ou eram seguidos, né? Assim, você tem uma demanda, o indivíduo chega ali no leito do pronto-socorro, com uma tentativa, uma intoxicação, ou, enfim, alguma tentativa, um ferimento por arma de fogo, por arma branca, enfim, né? Você faz o primeiro atendimento na emergência, né? Quando há a percepção que o indivíduo tem um quadro, um transtorno psiquiátrico maior, muitas vezes você tenta uma internação, nem sempre você consegue, você tenta uma internação, mas não é incomum que esses indivíduos saiam com uma recomendação de suporte em psicoterapia para um posto de saúde e depois do quadro agudo, muitas vezes eles vão para casa, né? E esse indivíduo está em risco, né? Assim, dependendo da situação de base dele, é um indivíduo que continua em risco, né? Então, seria importante, né, que a gente tivesse um protocolo, esse protocolo fosse seguido, a gente tivesse um tempo mínimo de acompanhamento para esses pacientes, né? E a gente vai depender muito do tipo de suporte que ele tem em casa, né? Se o indivíduo tem um suporte em casa, tem alguém que está do lado o tempo inteiro, pode fazer toda a diferença, né? Não sei como a Ana percebe isso na experiência dela, né, no dia a dia. Sim, Jairo, faz toda a diferença mesmo. O suporte familiar, né? O suporte familiar, os amigos, a família faz toda a diferença no tratamento, sim. A gente precisa muito. Em alguns dos meus atendimentos, no qual tem a tentativa de suicídio, eu peço uma autorização para o cliente, para o paciente, se eu posso chamar a família, porque para fazer uma intervenção. E aí ele concorda, eu acabo chamando a família para saber o que eles acham. Faz uma psicoeducação, para saber como que eles veem o problema, né, como que eles podem ajudar, ouvir a fala de cada um. A família é fundamental nesse processo. Não tem como separar a família. Não se deve separar. As famílias, especialmente as mais pobres, enfrentam muita dificuldade nesses casos, não é? Mulheres que são chefes de família, que são as únicas responsáveis pela manutenção da família, como é a realidade de uma parte muito significativa das mulheres na periferia, especialmente as mulheres negras, que trabalham do outro lado da cidade, que pegam 2 horas para chegar no emprego, 2h30 para voltar para casa. Como dar esse tipo de atenção, esse tipo de suporte para os filhos ou para familiares de um modo geral? Não é fácil, né? Sim, o suporte ele não pode só se estender para a pessoa que tentou suicídio, mas ele tem que se estender também à família, né? Tem que olhar a família, porque geralmente a família ela tem uma vulnerabilidade. E aí eu vi uma pesquisa falando que a cada um suicídio, 6 pessoas são atingidas. Né? Cada um suicídio. Então, imagina como é que fica depois essa família, ou como é que essa família fica com essa questão dessa tentativa de suicídio. E aí fica mais complicado nessa questão que você falou, né? Da questão das chefes de família, porque eu tenho que sair, eu tenho que buscar o sustento para o meu filho, né? Ou para minha filha, porque se eu deixar de trabalhar, eu já passo a necessidade. Só que eu também preciso cuidar da saúde dele.
preciso também cuidar da saúde dela e também preciso cuidar da minha saúde, porque quem cuida do cuidador. Então, você fica... eu tive casos que teve mães que teve que sair do emprego para poder ajudar o filho, né? O filho ou a filha que teve uma tentativa de suicídio. Então, ela falou assim, eu vou receber um suporte da minha família para que eu possa cuidar da minha filha. Mas ela via a necessidade de trabalhar, porque ela também estava já em adoecimento, que ela já não conseguia, porque não era só aquele caso da filha, tinha outros também. Então, é extremamente complicado. Você tem que olhar o todo, né? Você tem que olhar o redor, não só a pessoa que tentou suicídio, mas olhar as outras vidas também, né? Que são importantes, que vai interferir também nele, que vai interferir no processo. Esses casos são muito chocantes, né? Eu tive há pouco tempo uma conhecida, uma menina de 14 anos, bonitinha, com tudo certo na vida, e se suicidou. E a mãe enlouqueceu depois do suicídio dessa menina. Como é que você conduz esses casos com a família no pós-suicídio, Jair? Drauzio, é super importante, né, a gente dar esse suporte emocional para a família, né? Algumas pesquisas mostram que quando alguém comete suicídio na família, você tem um risco muito aumentado de outras pessoas da mesma família eventualmente tentarem suicídio, né, em função do sofrimento, em função da culpa, em função dessa questão, como eu não percebi, como eu não pude perceber, ela não deu sinais, né? Então, é muito importante que a família receba o suporte, né? E quando a gente fala de um suporte, é um suporte de profissionais ou de voluntários que ajuda essa família a se estruturar, né? Mas também o suporte dos amigos, das redes de apoio, porque muitas vezes quando tem um caso de suicídio, as pessoas saem de perto, né? Porque assim, o que eu vou falar? Ai, meu Deus, como que eu vou chegar nela? Ai, como que eu vou... Né? Essa dificuldade de lidar com luto, que muita gente tem, parece que fica potencializada quando se trata de um luto por suicídio. Então, muito importante a gente não abandonar essa família, né? Essa família precisa de uma atenção muito grande. Drauzio, essa história que você contou da menina de 14 anos, né? É uma história que a gente tem visto muito, né? Essa questão do aumento nessa faixa de idade, principalmente dos adolescentes, né? O que aponta pra gente um sofrimento psíquico maior, né? Dessa faixa de idade, dessa geração, um pouco por conta do uso e do abuso das tecnologias, das redes sociais, as pressões, o bullying, os estigmas, os preconceitos. A Ana falou muito bem sobre isso, né, sobre como alguns grupos são mais vulneráveis, o adolescente que faz parte de uma minoria, o adolescente que foi vítima de alguma forma de violência, de discriminação, de bullying, algum tipo de desmoralização social, né, então eu acho que isso é muito importante a gente estar atento, Drauzio. E um outro dado que é muito importante a gente, pai, prestar atenção, os profissionais de saúde prestarem atenção, os professores prestarem atenção, são os sinais de automutilação ou de autoagressão. Eles são um forte preditor de risco de suicídio, né? Então, se você começa a perceber que seu filho ou sua filha está cortado, está queimado, está machucado seguidamente, é importante que você crie um espaço para que essa pessoa possa contar para você o que está acontecendo, porque isso é normalmente um sinal de que tem um sofrimento psíquico, e se esse sofrimento psíquico não for atendido, abordado, olhado com cuidado, a gente tem um risco maior também. Jairo, deixa eu só pegar uma carona nessa discussão. Eu tive uma experiência de vida de adolescência, infância, época de faculdade também. Eu vi alguns colegas, alguns amigos que se suicidaram. Mas você não via as meninas e os meninos se cortando desse jeito. Eu fui ver esses cortes pela primeira vez na cadeia, entre as travestis presas. Eu fui ver isso, imagina, já no antigo Carandiru. Esse fenômeno está ficando muito mais comum hoje, não? Como é que se explica isso? Muito mais comum, e há uma certa
além da gente tá vendo mais, parece que tem uma certa glamorização de algumas dessas formas de automutilação, né, ou de autoagressão. Então, eles compartilham, né, nas redes sociais o que eles fizeram, eles vão olhar sites que os inspiram a fazer esse tipo de corte ou de queimadura, ou arrancar pedacinho de pele, de cabelo, de sobrancelha, e como se a dor física pudesse compensar alguma dor emocional, né? Então é uma falsa ilusão que provocando uma dor física você reduz a tua dor emocional. E a gente sabe que não é isso, né? Além de você ficar com cicatrizes que muitas vezes são complicadas, complexas, né? Você não está aliviando a tua dificuldade emocional, você está arrumando uma forma de não falar sobre isso, né? E a gente sabe que isso não é legal, não é bom. A gente fez um estudo interessante, Drauzio, o ano passado, 2018, 2019, a gente avaliou mais de 13 mil alunos de 50 escolas aqui no Brasil, né? E a gente comparou esses alunos em relação ao o tempo de uso de redes sociais. Então, assim, só para os números ficarem mais impactantes, a gente pegou o grupo que usava mais de 9 horas por dia e o grupo que usava menos de 2 horas por dia de redes sociais de tecnologia. Quando a gente vai ver os resultados, os riscos emocionais para os que usam mais de 9 horas por dia, o risco por exemplo, de automutilação, de alguma forma de autoagressão, chega a ser 2,5 vezes maior do que o grupo que usa menos de 2 horas. E esse fenômeno, quase metade das meninas, né, já tinham pensado, já tinham tentado se cortar ou se cortado alguma vez na vida, né, para tentar aliviar algum sofrimento. Então, eu diria que é quase uma questão epidêmica, sabe? Essa questão da automutilação, dos cortes, e é um tema bem delicado e a escola tem que estar atenta, os pais têm que estar atentos, ainda mais que a gente sabe dessa correlação entre automutilação e risco de suicídio, ou indicador de um grande sofrimento psíquico, né? Queria agradecer a Ana Cláudia, a paciência que teve com a gente durante essa hora de discussão. Agradecer a você, Jairo, muito obrigado. E boa sorte com esse projeto do Entre Mentes aí. Drauzio, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Ana, muito obrigado por te ouvir, né, por você ter ficado aqui com a gente. E estamos apostando no Entre Mentes, tomara que ele ajude as pessoas a desmistificarem, quebrarem tabus em relação à saúde mental e poderem viver melhor, né, de uma maneira mais plena, mais feliz. Eu quero agradecer também a vocês, a equipe toda também por trás. Muito obrigada por fazer parte, por passar um pouquinho da minha experiência e também por aprender com vocês também, né? Muito obrigada, foi bem gratificante. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Ana. Tchau, Drauzio.